está brotando nos nossos corações. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 15. Eu não vou me demorar, porque até mesmo tempo já foi. Eu poderia encerrar aqui, porque você já ouviu testemunho. Testemunhos é uma palavra, mas João 15, de 4 a 5. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. O poder da permanência. Grandes milagres não acontecem apenas por quem começa bem, mas por quem permanece, e é em Deus. Grandes milagres não acontecem para aqueles que começam bem, mas por aqueles que permanecem em Deus. Estamos numa época em que hoje é tudo muito renovável, é tudo muito transformado, né? Há pouco tempo atrás, a moda era uma coisa, agora a moda agora é, como é que é aquilo? O Bruno fazer áurea, como é que é? Irmão, já viu que coisa mais ridícula aquilo? Mateus não faz isso não, né, Mateus? Pelo amor de Deus. Farma-aura. Não se tem mais... E aí um moleque no chão, assim, sacudindo as pernas. Falei, se cai na igreja, farma-aura, a gente repreende o demônio. Mas, por um tempo, nós vemos que nada hoje é permanente. Tudo, assim, é muito mudável. As pessoas mudam a cada momento. O casamento, poucas vezes você vai ouvir, daqui a alguns anos, o casamento de 20, 30, 40, 50 anos. Por quê? Obrigado. Porque hoje, eu olhei, não gostei, me separei. A pessoa não me agradou, a pessoa não falou, não fez do jeito que eu queria, eu arrumei outro que possa fazer do jeito que eu quero. Então, o poder da permanência, ele abrange um coração em que é firmado. E quando você lê a Bíblia nos chama a atenção sobre isso, de firmar a casa sobre a rocha, firmar o coração, firmar propósito, de ter um coração desafiado a estar em Cristo Jesus. Um coração desafiado a tudo que você e eu vamos fazer. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, tem um versículo que depois eu vou novamente citar ele, que diz, a parte C do versículo, a última linha do versículo diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça até a morte, que você vai receber a coroa da vida. Permanecer é continuar quando as emoções passam, quando as respostas demoram e quando as circunstâncias tentam nos afastar. É simples, é permanecer. Permanecer é continuar quando as emoções passam. Semana passada eu falei sobre o primeiro amor. E às vezes a gente acha que o primeiro amor é aquele amor da emoção. Não é. Eu expliquei de semana passada sobre o que é. É continuar quando as emoções passam. Quando a resposta demora, você precisa permanecer. Ou quando as circunstâncias tentam nos afastar de Deus. Permanecer na língua portuguesa é seguir existindo. Manter-se, conservar-se, continuar. Seguir existindo. Pela falta de permanência, eu queria convidar você rapidinho a pensar em quantos sonhos e projetos você desistiu de permanecer. Que passaram. Não deu certo, está muito cansativo, eu vou largar. O poder da permanência faz com que você possa romper e ir adiante. Se você pegar os grandes homens, não somente da Bíblia, mas os grandes homens da vida secular, casamentos de 50 anos, nós vamos entender o poder do permanecer. Sabe aquele negócio? Eu já tive várias vezes vontade de poder ir embora. Eu já tive várias vezes vontade de me separar dessa mulher, desse homem. Mas eu decidi permanecer. Eu decidi estar junto. E por estar junto, hoje nós somos felizes. Então, é seguir existindo, manter, conservar, continuar. E existem alguns ensinamentos que eu gostaria só que nós pincelássemos por causa do horário e que você pudesse guardar isso no seu coração. Permanecer produz fruto, segundo o texto. Permanecer produz frutos.
não se vê fruto porque não tem o poder da permanência. No João capítulo 15, versículo 5 diz: quem permanece em mim, esse dará muitos frutos. Esse dará fruto. Quem permanece, quem está ligado à videira. O fruto não nasce da pressa, mas da permanência. O fruto não nasce da pressa. Eu estava lembrando de um comentário, até que eu contei aqui na igreja, quando se vai colher tomate, e às vezes para o tomate ficar vermelho mais rápido e vender, para que eu e você possamos comprar, dá uma injeção de CO2 nele, e aí ele fica vermelho. E aí eu e você compramos, já aconteceu contigo, você pega o tomate, está bonito por fora, quando você corta ele está verde. Aí você fala, me enganou esse tomate. Porque esse fruto não estava pronto para poder sair do pé. Esse fruto não estava pronto para ser colhido. Ou seja, a pressa não produz bons frutos. O poder da permanência está ligado à videira, está ligado ao Senhor, faz com que esses frutos possam ser frutos bons, possam ser bons frutos. Ou seja, fruto não nasce da pressa. Tudo que é feito na pressa, colhido na pressa, não tem bom sabor. Não é saboroso. É algo que fica ruim. Então, a Estécio no Dunamis, lá tem várias plantações de banana. É um local, banana e palmito. Então, você pega assim as bananas, os caras põem o saco em volta do cacho de banana, que é até bonito, você sabe, fica cheio de saco assim pendurado, você sabe que ali é um cacho de banana para não dar praga, e quando chega uma determinada época, o cara corta ainda, mas não é porque está verde, porque já está na época de cortar e ela vai amadurecendo com o tempo. Mas se você já experimentou comer uma banana verde, como é que fica? O pessoal fala, dá uma cica, né? Não é cica que chama? Você fica assim, o negócio fica meio esquisito na boca. O Bruno sabe que o Bruno não come fruta? Meu Deus do céu, não deixa ela fazer isso não. Fruta nessa menina. Fica ruim você comer, mas quando você come uma fruta em que amadureceu no tempo certo, é saborosa, é doce. O fruto não nasce da pressa, mas da permanência. Assim como o galho só produz porque está ligado à videira. O cristão só pode produzir porque está ligado a Cristo. Permaneceu. Você quer saber uma coisa? Permanecer na oração, permanecer na palavra, permanecer na comunhão, permanecer na obediência. Um dos fatores em que às vezes nos tira do poder da permanência é porque a resposta parece ser demorada. E aí eu prefiro desobedecer. Se a resposta parece ser demorada, eu prefiro tomar os meus próprios caminhos. Mas os meus próprios caminhos não são bons diante de Deus, porque a vontade dele, está cansado de falar aqui, é boa, perfeita e agradável. Então o poder da permanência faz com que eu e você possamos colher bons frutos. Permanecer na obediência. Não existe fruto sem permanência. Segunda coisa que eu aprendo, permanecer fortalece durante as provações. Você está passando por luta? Fica firme nessa luta aí, irmão. Não vai balancear, balançar o joelho. Eu vou cair, meu Deus, o que vai ser? Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4 diz o seguinte: meus irmãos, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Isso aqui parece ser um texto meio de louco, né? Você está aqui ou já foi embora, irmãos? Amém, queridos? Olha o que o texto fala no versículo 2 do primeiro capítulo de Tiago. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria passarem por diversas, e aqui diversas é plural, diversas provações. Quem já passou por provação dando risada? Eu não passo. Quer que eu seja sincero? Eu fico muito mal-humorado quando estou passando por provação. Mas o autor diz, o seu coração tem que ser outro. O seu propósito tem que ser outro. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. A provação me faz ser perfeito e íntegro, mas eu preciso entender
que o meu coração não pode azedar, amargurar diante da aprovação. Eu tenho que glorificar o Senhor, mesmo que o meu interior esteja chorando. Eu tenho que falar: Senhor, Tu sabes, e está tudo bem, vamos para frente, vai passar. Esse vento vai passar. Você crê nisso? Amém, queridos? Então, antes de eu continuar o próximo tópico aqui, vira para quem está do teu lado e fala assim: eu quero que você creia que vai passar. Fala aí. Fala para ter. Vai passar, vai passar, vai passar. A perseverança amadurece o caráter. Muitos querem escapar da prova, mas Deus quer formar pessoas maduras. Se a provação amadurece o caráter, Deus quer formar homens e mulheres de caráter maduros. Maduros. A tempestade revela que apenas visitou, a tempestade revela quem apenas visitou a presença de Deus e quem decidiu permanecer nela. A tempestade revela se eu visitei ou se eu permaneci na presença de Deus. Ela revela. Porque quem visitou pipoca, pula, grita, chora, faz escândalo. Eu não vou mais dar meu dízimo, faz chilique espiritual. Eu vou sair da igreja. Por quê? Porque depois que eu entrei para a igreja, tudo o que era meu ficou de perna para o alto. Porque esse só visitou a presença. Só visitou. Mas para quem permanece, isso para ele passa dando glória a Deus, dando aleluia. Nós precisamos aprender isso, em nome de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo: permanecer nos faz experimentar promessas. Permanecer nos faz experimentar promessas. Abraão permaneceu o quê? Crendo. Experimentou promessa. José permaneceu íntegro. Eu estava preparando uma mensagem que eu já falei para os irmãos que eu preparei para uma reunião de empresários que nós vamos fazer aqui na igreja, de empreendedores, né? Não empresários, empreendedores. José permaneceu íntegro. Íntegro no seu coração. Olha que teve oportunidade de bagunçar o meio de campo. Ele teve oportunidade de adulterar. Ele teve oportunidade de aproveitar quando era governador. Ele teve oportunidade de bagunçar com a família dele. Então, o cara me venderam, os caras me colocaram no posto, os caras judiaram. É sábio que eu agora deixe eles passando fome. Ainda mete o sábio no meio da imprudência. Ainda mete sábio no meio da loucura. Seria sábio, seria justiça de Deus eu não dar comida para os meus irmãos. Mas ele decidiu permanecer íntegro. A história de José serve para parâmetros de várias situações cristãs e não cristãs. Ruth permaneceu fiel. O nome da mulher era Noemi, né? Ruth permaneceu fiel. Paulo permaneceu firme até quando? Até o fim. Até o fim. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Decidiu isso. Todos enfrentaram dificuldades, mas não desistiram. Será que nós somos melhores que esses homens ou essas mulheres? Todos eles passaram por dificuldade, mas não desistiram. Permanecer transforma a nossa identidade. A nossa identidade. Nós mudamos. Em Romanos 12, 2, diz o seguinte: não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde, não se molde aos padrões deste mundo, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A permanência muda pensamentos, palavras, atitude e prioridade. Última, permanecer até o fim traz recompensa. Para quem gosta de recompensa, permanecer traz recompensa. Apocalipse 2:10, que eu já falei e vou repetir. Ser fiel até quando? Até quando, irmãos? Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ser fiel até no momento que você não possa mais respirar. Até o momento em que a vida foi da sua vida, do seu corpo. Eu estava conversando com uma amiga nossa,
E ela falando da experiência que ela teve esses dias em que o avô do seu marido faleceu. O marido entrou com a filha, falou com o vô, e o vô estava na cama, e tá bom, e ela só podia entrar de 2 em 2, ela entrou sozinha. E quando ela entrou, ela segurou na mão do vô, vô, como é que você está? Está tudo bem? Tá, então vai ficar tudo bem. E aí ela olhou na mão do vô assim, e falou que as pontas do dedo começaram a ficar roxo. E aí o vô foi olhando para ela, foi olhando, o olho foi fechando e morreu. Ela falou, pastor, eu nunca vi ninguém morrendo na minha frente. Morreu na minha mão. Eu falei, que privilégio. Que privilégio, porque algumas pessoas que morreram mandaram me chamar, graças a Deus não me encontraram. Sabe, ligaram no meu celular, tio da Débora, liga para o Alexandre, eu quero falar com ele. E quando eu atendi, eu corri para o hospital, ele tinha acabado de morrer. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas a Bíblia fala de uma fidelidade que vai até esse fim. Enquanto o ar vai se esvaindo, a vida vai indo, e o corpo vai ficando, mas permanecer fiel até a morte, há uma recompensa. Coroa da vida. Coroa da vida. E sabe o que é interessante? Quantos sabem aqui quando vai morrer? Não sabemos, né? A Bilene pediu para a gente poder orar por um cara que saiu de moto, feliz da vida, dando um rolezinho de moto com seus amigos, de repente numa curva, bate de frente com outra moto e morre. Saiu, estava de bem com a vida, de bem no casamento, estava tudo bem, celebrou o aniversário da esposa, vou só dar uma voltinha, porque eu gosto, e está tudo bem, foi dar uma voltinha, bateu de frente com outra moto e morreu. Nós não sabemos. Por isso que a fidelidade não pode ser somente às quinta e domingo. A fidelidade não pode ser somente no domingo de manhã, quando tem culto da liderança. A fidelidade ao Senhor tem que ser todos os dias, porque não sabemos quando o Senhor vem. E fidelidade, irmão, não tem como ser fiel só pela metade. Não tem como eu ser fiel a Débora só pela metade do que sou. Ou eu decido ser fiel a ela por completo, ou eu sou infiel, mesmo que eu não tenha deitado com outra mulher. Mesmo que eu não tenha adulterado com outra mulher. A fidelidade é por completo. Então, ser fiel a Deus traz uma recompensa. Dar-te-ei, Alexandre, a coroa da vida. O céu não será conquistado pelos que começaram, mas pelos que permaneceram. Não é pelos que começaram, mas pelos que permaneceram. Firmes. Jesus nunca prometeu um caminho fácil, mas prometeu estar comigo, contigo, em todo o caminho. Ele prometeu, inclusive, ele disse que Ele é o próprio caminho. Ele nunca prometeu que o caminho da vida cristã, talvez você já deve ter ouvido mensagens triunfalistas, dizendo que vai dar tudo certo. Já teve dias de querer desistir e largar tudo, inclusive muitos dias. Muitos dias. Mas Ele prometeu que Ele estaria presente em toda a trajetória, em todo o caminho, em todos os passos. O verdadeiro poder não está apenas em começar um caminho com Deus, mas de permanecer nele. Você deve ter conhecido pessoas que já começaram e a gente chama às vezes de desviado. Você conhece algum desviado aí? Eu conheço vários, que aceitaram Jesus, que se desviaram e teve até um que colocou a culpa em mim. Eu me desviei por causa de você. Eu falei, por causa de mim não, irmão. Você desviou porque você nunca aceitou Jesus como seu Salvador. Não vem meter essa nas minhas costas, não. Você desviou porque você nunca teve um encontro com Jesus. A verdade não está apenas em começar, mas de permanecer com Deus. Em permanecer. Em estar firme com esse Deus. Em estar firme com Ele todos os dias. O poder da permanência. Quem permanece, cresce espiritualmente. Produz frutos duradouros. Vence as provações. Quem permanece, experimenta a promessa de Deus. Recebe recompensa eterna. A minha pergunta para você, nessa noite, antes de nós encerrarmos, é qual é o poder da permanência na sua vida? Qual o tamanho disso? Qual o tamanho disso? Quantas vezes você já colocou a sua vida espiritual
ou a sua estadia com Deus em xeque. Você sabe que xeque não é o fim, é quase o fim. Xeque-mate é o fim, para quem joga xadrez. Eu não sei jogar, não sei nem porque eu estou falando isso, porque eu não jogo, mas eu ouvi falar que é mais ou menos. O senhor joga? Mas é isso aí, o xeque não é o fim, é um lance para eu dar o xeque-mate, é um milímetro para o final. Mas o xeque eu posso voltar e eu saí do xeque. Quantas vezes nós já colocamos a nossa vida espiritual em xeque? Pronto a dar o xeque-mate, a perder, porque no xadrez ganha, a perder. Quantas vezes você já pensou em desistir, em não permanecer? E isso em tudo, com Deus, no seu casamento, com seus filhos, da sua vida, já passou na sua cabeça, eu vou tirar minha vida, acho que eu vou ganhar mais. Tirando a minha vida, e já colocamos em xeque várias vezes o nosso relacionamento com Deus. Porque uma coisinha não foi bem, como se Deus fosse o culpado de alguma coisa não ir bem. Como se Deus fosse culpado de eu ter errado na minha administração e a dívida foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu a dívida. Deus não pegou meu cartão de crédito e gastou. Nem o diabo. Fui eu. Deus é culpado porque eu não sou fiel à minha esposa? Deus é culpado porque... Sabe o que eu vi, irmãos? Que a geração que mais consome pornografia é a nossa geração que está vindo da agora para diante. Inclusive, um site pornográfico vai patrocinar o Corinthians. Não, Corinthians, cara. Você muda para Fluminense. Não, vai patrocinar. Há pouco tempo atrás, a casa de aposta patrocinava, e antigamente você falava assim, meu Deus, esse negócio de aposta, mas virou carne de pescoço. Você aceitou. Agora, algo em que traz em relação ao sexo. Daqui a pouquinho, sabe o que vai acontecer? Está normal. É a geração que mais se corrompe, que mais negocia princípios. É a geração que mais se prostra a qualquer coisa, que mais forma aura. Isso é um absurdo. É a geração que está menos preocupado em poder tratar o coração e só viver das suas aparências. E é a geração que menos permanece. Isso, eu estou falando, eu estou incluso no meio, porque eu posso falar da geração do Mateus que está vindo, da Camille, daquele menino feio ali, o Gustavo. Está feio, não, está bonitão com esse bigode. Não, eu estou me incluindo, porque há algum tempo atrás, jogar na loteria, onde tinha a zebra, o senhor lembra da zebra? Era uma coisa que a gente ficava, meu Deus, o que é isso? Crente não joga. Aí foi aliviando. E foi aliviando. Aí de repente entra as bets. O que tem, irmãos? Agora entra situações pornográficas e que a gente daqui a pouco está se acostumando. Qual o teu poder de permanência diante de Deus, irmão? Fala a verdade. Qual o teu poder de permanência diante das lutas, diante dos problemas? Você tem se alegrado nas suas lutas? Eu sei que isso é pesado, né? Porque até eu falei, Jesus, eu já li esse versículo 500 vezes, mas me alegrar assim é meio loucura. Mas é igual falar, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu falei, eu estou enrolado, porque pensa num cara ansioso, eu não sei lançar nada diante de Deus. E às vezes você tem que parar e refletir sobre isso. Se é tão fácil assim. Mas qual é o seu poder de permanência diante de Deus? Eu queria que você ficasse em pé e nós vamos encerrar.